Salve galera, mais um capítulo da Histórias das Copas no canal Museu da Várzea, com o fino da bola, o fino das Copas, trazendo hoje o ano de 1958 e a Copa, o primeiro título da seleção brasileira de futebol. Nossa seleção começava a mostrar ao mundo o que seria a história da maior seleção da história, né? Até hoje, pois é a única que disputou todos os mundiais e é a que tem mais títulos. Apesar de viver 20 anos aí numa fase difícil, assim como foi de 70 a 94, mas enfim, finalmente a seleção brasileira ganhou a sua primeira Copa do Mundo na Suécia, em cima da Suécia, que, por jogar de amarelo, obrigou a seleção brasileira a jogar de azul a final. Inclusive, a seleção brasileira que jogava de branco até 1950, quando perdeu a final no Maracanã para o Uruguai, mudou o uniforme para amarelo, não tinha um uniforme reserva e foi obrigado a ter a camisa azul e que se tornou a camisa do primeiro título. Que para mim a seleção deveria jogar mais de azul e agora vai vir um uniforme verde aí, todo verde. Vamos ver se vai dar sorte. A Copa FIFA de 58 foi a sexta edição da Copa do Mundo FIFA de futebol e ocorreu de 10 de junho a 29 de junho de 58, em solo sueco, tendo partidas realizadas nas cidades de Borås, Eskilstuna, Estocolmo, Gotemburgo, Halmstad, Helsingborg, Malmo, Norrköping, Örebro, Sandviken, Solna, Uddevalla e Västerås. Várias cidades, 16 seleções nacionais foram qualificadas para participar desta edição do campeonato, sendo 12 delas europeias. 12 de 16. Uma mini Copa, Eurocopa lá na Copa de 58. Suécia, Alemanha Ocidental, Áustria, França, Tchecoslováquia, Hungria, União Soviética, Iugoslávia, Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales representaram as seleções europeias. 3 da Grã-Bretanha pela primeira vez, Inglaterra, Escócia e País de Gales. E 4 seleções das Américas, Brasil, Argentina, Paraguai e o México. Organização, anfitrião, período, gols. 126 gols em 35 partidas, uma média de 3,6. Campeão Brasil, vice a Suécia, em terceiro a França, em quarto a Alemanha Ocidental. O artilheiro, que até hoje é o maior artilheiro em uma só edição de Copas do Mundo, não foi superado, dificilmente será, foi Just Fontaine com 13 gols. Melhor ataque, França na fase inicial com 11, melhor defesa, Brasil não tomou nenhum gol na fase inicial. Maior goleada, Tchecoslováquia 6, Argentina 1. Público 919, 580 mil pessoas, com uma média de 26 mil pessoas por partida. Didi, aquele que batia faltas, a folha seca, foi o melhor jogador da Copa e o melhor jogador jovem. O tal de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, chegou para arrebentar tudo. Aqui tem alguns gols, né, da Copa de 58. As seleções da Irlanda do Norte, País de Gales e União Soviética faziam sua primeira participação na competição. A Copa desse ano contava com equipes razoavelmente favoritas. A Alemanha Ocidental vinha para a Copa com uma seleção quase igual à que foi campeã em 54, a atual campeã, porém 4 anos mais velha. A Hungria, que havia brilhado na Copa passada sendo vice-campeão, perdeu grande parte de seus jogadores devido à Revolução Húngara de 56, vindo com uma equipe bem mais modesta. A União Soviética era cotada como uma das favoritas pelo fato de ter vencido as Olimpíadas de 56. E no início do ano, a Inglaterra, que tinha uma equipe forte, sofreu uma grande perda com o desastre aéreo de Munique. O marcador mais importante da Copa foi Just Fontaine, que até hoje é o maior artilheiro de uma só edição. Essa Copa do Mundo viu a inscrição e classificação da União Soviética pela primeira vez e a classificação de todas as nações constituintes do Reino Unido. Inglaterra, Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte, com os norte-irlandeses ainda conseguindo a façanha de eliminar a Itália, bicampeã, pela primeira vez na história na competição. Além das eliminatórias europeias, o País de Gales, que terminou em segundo atrás da Tchecoslováquia, jogou uma repescagem contra Israel, depois que os reis israelenses venceram seu grupo sem precisar jogar devido às existências de Turquia, Indonésia e Sudão. A FIFA determinou que nenhuma equipe se classificaria para a Copa sem jogar pelo menos uma partida, pois muitos times se classificaram em Copas anteriores só por causa da desistência de outros. Gales venceu a repescagem de Israel e se classificou. Na América do Sul, a surpresa foi a eliminação da Celeste Olímpico, Uruguai, bicampeão em 30 e 50 e semifinalista em 54, foi eliminado pelo Paraguai, após sofrer uma goleada em Assunção por 5-0, 3 gols de Amarília. Em 8 de fevereiro de 1958, Lennart, Highland e Sven Gehring apresentaram os resultados do sorteio, onde as equipes classificadas são divididas em 4 grupos. Formato de 4 grupos, desta vez todos se enfrentavam pelo grupo pelo menos uma vez. Se houvesse empate em número de pontos, para o terceiro colocado teria um jogo de desempate do qual o vencedor seguiria adiante. Se o desempate ficasse empatado, então a regra de saldo de gols dos jogos do grupo seria utilizada para determinar o classificado.
Se ainda assim persistisse a igualdade, haveria sorteio. Se os dois primeiros colocados da chave terminassem empatados, o saldo de gols seria utilizado para definir primeiro e segundo. Favoritos. Tomando por base o torneio anterior, disputado na Suíça em 54, a atual campeã alemã ocidental, era a favorita, mas perdera 7 jogos amistosos em 10 disputados. Embora tivesse renovado a equipe com os novatos Uffe Seller e Karl-Heinz Schindlinger, a equipe base era praticamente a mesma que havia vencido a Hungria na final de Berna, contando com o seu capitão ainda, Fritz Walter, na época com 38 anos em fim de carreira. A Hungria vinha forte desde que fora derrotada na final de 54, mas a Revolução Húngara de 56, onde os tanques soviéticos dominaram Budapeste, fizeram com que seus principais jogadores, Puskás, Kocsis e Seward, fugissem do país e se refugiassem em clubes da Espanha. Com isso, a Hungria iria para a Suécia com uma equipe que perdera seu brilho e contava com uma mistura de remanescentes de 54 como Grodzisk, Budaj e Boziski, e novatos não testados como Fejvezi, Sandor, Ferenc Roja e Lajos Chik. A União Soviética era uma das grandes favoritas, ganhou as Olimpíadas de 56 em Melbourne, na Austrália, e contara com toda a base que ganhara aquele torneio. Por sediar o torneio, a Suécia era grande favorita e contava com atletas experientes que jogavam na Série A italiana, como Linderholm, Salmonson, Gunnar Gren e Kurt Henry. A Inglaterra tinha um bom time, mas veio enfraquecido, pois 6 meses antes do torneio perdera Duncan Edwards, Tommy Taylor e Roger Barner, um desastre de avião em Munique. Os jogadores eram do Manchester United, equipe tricampeã inglesa e que era a base da seleção britânica. Com isso, tiveram que refazer os planos para o Mundial, convocando jogadores que jogaram em 50, como o veterano Tom Finney. Em entrevista ao jornal O Globo, em 24 de março de 58, nosso técnico Otto Glória deixou suas impressões. Assisti exibições de quase todos os selecionados. Muitos estão em condições de chegar às finais, além de Brasil e Argentina. Aponto como os melhores os húngaros e ingleses, sem esquecer a Irlanda do Norte, que possui um futebol objetivo, porém desconhecido. Os russos não chegarão às semifinais, cravou o Otto Glória. Já Oswaldo Brandão, que antecedeu Vicente Feola no comando do Brasil, expressou otimismo. Acredito que o Brasil poderá conquistar a Taça do Mundo. Feola tem competência talvez para realizar melhor trabalho. Vicente Feola foi o treinador brasileiro que chegou na Copa como treinador. Tive apenas 8 dias para orientar o scratch completo, sem medo de errar. Afirmo que Feola pode e deve organizar uma seleção. Vários furos superior à minha. A fase de bons jogadores que atravessamos superará as dificuldades. Depois do sucesso de transmitir a Copa em 54, esse torneio também foi televisionado. O que possibilitou a transmissão da Copa foi o lançamento do satélite Sputnik 3 pelos soviéticos, que aconteceu em maio de 58. A transmissão televisiva do torneio foi para os países europeus. No total, 11 países europeus aderiram ao consórcio liderado pela Sveriges Radio, estatal de rádio e TV que detinha os direitos, lá da Suécia. Para os países não europeus, ficava a opção de adquirir os kinescópios dos jogos, filmados em 16 milímetros. Ainda não havia surgido o videotape e os kinescópios eram o melhor meio de gravar conteúdo filmado na época. No Brasil, a extinta TV Tupi adquiriu o direito com os kinescópios, que anos mais tarde poderão ser transformados em videotapes. Para a cobertura do Mundial, 2.000 jornalistas se credenciaram para cobrir o evento. Dos credenciados, 200 eram jornalistas alemães. Assim, foi a primeira Copa que teve um boom mundial de transmissão, de mídia na época, né? Era muito rádio e a televisão começava aí a chegar mais forte com o Sputnik sendo lançado aí, o satélite. Primeira fase, no grupo 1, a Alemanha ficou em primeiro lugar. A Irlanda do Norte surpreendeu o mundo ao ficar com a segunda vaga após derrotar a Tchecoslováquia no jogo de desempate. A Tchecoslováquia aplicou na Argentina uma super goleada por 6-1 e os jogadores da Argentina foram recebidos em Buenos Aires com uma chuva de pedras e moedas. No grupo 2, o destaque foi a França, com craques como Just Fontaine e Copa, e o time goleou o Paraguai por 7-3 e a Escócia por 2-1. Com um saldo tão bom, a derrota para a Iugoslávia na segunda rodada não fez diferença, e os jugoslavos ficaram com a segunda vaga. No grupo 3, Suécia, dono de casa, passeou, Gales ficou em segundo. Assim, esta foi a única Copa até hoje que as 4 seleções britânicas participaram juntas: Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales e Inglaterra. Só Inglaterra e Escócia não se classificaram para as quartas de finais. No grupo 4, Brasil, Inglaterra, Áustria e União Soviética decidiram 2 vagas. O Brasil estreou bem com 3-0 na Áustria, após o empate em 0-0 contra o time da Inglaterra, o primeiro da história das Copas. Houve rumores de que os jogadores se reuniram com o treinador Vicente Feola e pediram a entrada de Mané, Garrincha e Pelé no time. Fato desmentido em diversas entrevistas na biografia de Garrincha, escrita por Rui Castro. O real motivo foi que a comissão técnica poupou Garrincha do segundo jogo contra a Inglaterra, pois o zagueiro Slater entrava pesado nos adversários e Pelé estava se tratando de um machucado. Mas o fato é que o Brasil venceu a União Soviética por 2-0 com 2 gols de Vavá e grande atuação de Garrincha contra seu marcador. A União Soviética ficou com outra vaga ao vencer no jogo de desempate a Inglaterra por 1-0.
Segunda fase. Nas quartas de final, o Brasil enfrentou a forte defesa de País de Gales. E aí vem a história do País de Gales para o nosso futebol brasileiro. O País de Gales que voltou a uma Copa do Mundo somente nessa última Copa em 2022, depois de mais de 50 anos da participação em 58. Nesta partida foi o jogo em que Pelé brilhou e apareceu para o mundo num jogo de Copa do Mundo pela seleção brasileira. Ele aplicou um drible curtíssimo em seu marcador, chapéu, e girou de primeira para marcar o único gol do jogo. Aquele gol antológico, que já deve ter passado aqui ou vai passar ainda. A França encarou a Irlanda do Norte em partida de grande atuação de Just Fontaine, que marcou 2 dos 4 gols da vitória dos Blues por 4-0. Helmut Hahn marcou o único gol da partida entre alemães e jugoslavos, colocando os germânicos na semifinal, forte candidato ao bicampeonato. Os donos da casa bateram os soviéticos por 2-0. Suécia, Alemanha, Brasil e França iriam para as semifinais. Na semi, a Suécia continuou sua escalada ao derrotar a Alemanha por 3-1 num jogo conturbado, onde os megafones do estádio engrossavam o coro da torcida. Provocações aprendidas pelos suecos no futebol italiano fizeram com que o alemão Juskowiak fizesse uma falta violenta e fosse expulso. O capitão Fritz Walter sofreu uma contusão que encerraria sua carreira após uma falta. E como substituições só puderam ser feitas após a Copa de 70, o time alemão ficou com 2 a menos. Na outra partida, um grande duelo, a melhor defesa, Brasil contra o melhor ataque, a França. O Brasil fez uma exibição brilhante com Pelé, Garrincha, Vavá e Didi em um grande dia. Com apenas 1 minuto e meio de jogo, o Brasil saiu na frente com o gol de Vavá e grandes atuações do time brasileiro se refletiram no resultado. 5-2 para o Brasil. Segundo Pelé, a partida contra a França foi a mais difícil daquela Copa do Mundo. A França era um time que respeitávamos. Não joguei os 2 primeiros jogos, o Brasil não foi bem, mas tinha certeza de que se o Brasil ganhasse da França, seria campeão. Deixa eu colocar mais um outro vídeo legal. Chile não, Chile é só no próximo capítulo aqui. A gente como faz sozinho toda a edição aqui, é brabo o negócio. Tem um bem legal aqui, ó. Inclusive, foi a única vez que o Brasil ganhou da França numa Copa. Depois vieram 86, o pênalti do Zico, 98, a final 3-0, 2 gols de Zidane, e 2006, gol de Thierry Henry. Virou uma pedra no nosso sapato, né? Aliás, eu tinha até esquecido, mas eu vou mostrar para vocês aqui um negócio muito legal que eu tenho, que na verdade nem meu é, né? Eu tenho uma relíquia, que é o álbum de figurinhas da Copa de 1958. Já um pouco detonado pelo tempo, mas muito bem conservadas as figurinhas. Esse álbum de figurinha ainda pertence ao meu pai, está emprestado para mim. Mas tem todo o elenco brasileiro aqui em figurinhas, aqui ó. Aqui ó, Garrincha, Didi, C'est sous la pluie Vavá. que se déroule la finale de la Coupe du Monde 58 entre Um le pays sueco organisateur, falando la aí, Suède, ó, et no le fundo. grandissime. Pelé, Zagallo, Paulo Amaral, que era o roupeiro. Então esse álbum aqui é uma raridade, né? Ó, Djalma Santos, Castilho e o Mário Américo. E esse aqui montadinho aqui, é o time da seleção brasileira campeã. E fomos para a grande final contra a Suécia. Na disputa do terceiro lugar, a França havia feito um jogo épico e enfiou 6-3 na atual campeã Alemanha, com 4 gols de Just Fontaine, o que credenciou ele a ter 13 gols e até hoje ser o maior artilheiro de Copas. Final disputada no estádio Rossunda entre Brasil e Suécia, em frente a um público de 50 mil pessoas. O Brasil perde o sorteio e joga de azul, pois ambos os times eram de uniformes amarelo. Nós vamos vencer e vamos jogar com a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida, disse o dirigente da delegação brasileira Paulo Machado de Carvalho, que deu o nome ao estádio do Pacaembu, em São Paulo. Nem o gol sueco, que inaugurou o placar aos 4 minutos de jogo, abalou a equipe. Didi, o príncipe etíope, certamente uma das peças mais importantes do time brasileiro, pegou a bola e foi calmamente andando com ela debaixo do braço, lembrando a todos que o Botafogo, base daquela seleção, tinha dado uma goleada na Suécia, de forma que não ia ser a seleção brasileira que ia perder para eles. Resultado, Vavá marca gol logo aos 9 minutos, Vavá que era ídolo do Vasco, e vira o jogo. Ainda no primeiro tempo, numa partida excepcional, que mesmo com a derrota sueca por 5-2 em casa, foi aplaudida de pé pela torcida anfitriã ao saudar como campeões do mundo Pelé, Vavá, Garrincha, Zito, Mazola, Newton Santos, Didi, Gilmar, Zagallo, entre outros. Assim, o Brasil sagrava-se pela primeira vez campeão mundial de futebol. Bom, os estádios a gente já falou para vocês. Algumas curiosidades. Os dirigentes do Brasil esqueceram de mandar para a FIFA a numeração dos jogadores para a disputa da competição. A entidade então precisou definir a numeração dos brasileiros. Por obra do acaso, o reserva Pelé recebeu a número 10 e eternizou o número logo em seguida. Pelo seu nome Edson Arantes do Nascimento, seu 10º nome da lista. A Irlanda do Norte quase não participou da Copa porque a religião anglicana proibia atividades físicas aos domingos.
foi necessário que o clero local autorizasse a participação dos jogadores, que assim viajaram para a Suécia com a consciência tranquila. Diversos países favoritos fracassaram nas eliminatórias. Holanda, Espanha, Uruguai e Itália, por exemplo, ficaram pelo caminho. A Copa de 58 foi a única que teve a presença de todas as seleções do Reino Unido. O gol número 500 da história das Copas foi marcado pelo escocês Robert Collins, aos 29 do segundo tempo do jogo entre a sua seleção escocesa contra o Paraguai. Partida que terminou 3-2 para os paraguaios. Apesar de marcar a história, a Escócia foi mal e deixou a Copa em 14º lugar. Aos 3 minutos do início do jogo contra a União Soviética, o Brasil vencia por 1-0 e já havia chutado 2 bolas na trave, ambas após belas jogadas de Garrincha. Primeiro deixou um rival no chão com sua ginga e chutou forte. Depois driblou 2 e tocou para Pelé acertar a trave. Após o primeiro empate sem gols da história das Copas entre Brasil e Inglaterra, na primeira fase, os jogadores ficaram sem saber o que fazer em campo. Alguns acharam que o árbitro ia levar o jogo para a prorrogação. Pelé se tornou o mais jovem jogador a marcar um gol na Copa do Mundo quando balançou a rede na partida contra o País de Gales, com 17 anos e 239 dias. Pelé também é o jogador mais jovem a ser campeão de uma Copa do Mundo. Aqui eu me perdi. Seleção Brasileira de Futebol não. Sorteio realizado no Circus Estúdio, no dia 8 de fevereiro de 58. Colocou ali as equipes em seus grupos, como a gente já falou. A fase de grupos aqui, não vou falar todos os jogos, que é muita coisa. A gente já falou quem se classificou, os jogos mais importantes. Na fase final aí a gente teve Brasil 1, País de Gales 0, França 4-0 na Irlanda, Suécia 2, União Soviética 0, Alemanha 1-0 na Iugoslávia, Brasil 5, França 2, Suécia 3, Alemanha 1, a final 5-2 para o Brasil contra a Suécia no dia 29 de junho, e o terceiro lugar 6-3 para a França contra a Alemanha. A final teve público de 49 mil pessoas, com o árbitro francês Maurice Guigui, teve gols de Vavá, 2, Pelé, 2 e Zagallo. E Lindelöf e Simonson fizeram os gols suecos. A seleção da Copa. Goleiro, Harry Gregg, da Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte que teve Pat Jennings nos anos 80, que era outro goleiraço. Na defesa, só brasileiro, Newton Santos, Bellini e Djalma Santos. No meio, Danny Blankshaw-Flower, da Irlanda do Norte, Didi, Gunnar Green, da Suécia, e Raymond Kopa, da França. E no ataque, Just Fontaine, o artilheiro da França, Pelé e Garrincha. Prêmios individuais. Chuteira de ouro. A primeira vez que foi distribuídos assim, prêmios individuais começou em 58, com Just Fontaine recebendo a chuteira de ouro, Pelé a chuteira de prata, Helmut Hahn a chuteira de bronze, Didi a bola de ouro, Harry Gregg, goleiro da Irlanda do Norte, luva de ouro, e o melhor jogador jovem, Pelé. Just Fontaine artilheiro com 13 gols, Pelé e Helmut Hahn vice-artilheiros com 6, Vavá e Peter McParland da Irlanda do Norte fizeram 5 gols cada. Classificação final ficou Brasil, Suécia, França e Alemanha Ocidental. País de Gales ficou em quinto. União Soviética em sexto. Irlanda do Norte em sétimo. Iugoslávia em oitavo. E aí, Tchecoslováquia, Hungria, Inglaterra, Paraguai, Argentina, Escócia, Áustria e o México ficou com a lanterna. Os grupos e as referências. Bom, sobre isso, então, falamos aqui sobre o primeiro título mundial do futebol brasileiro, em 58. De lá para cá, muita coisa mudou. De lá para cá, a seleção brasileira foi segurando aí o patuá de ser o maior time de Copas do Mundo. Ganhou 5. Em 62 foi bicampeão seguido, nunca mais ninguém conseguiu tal feito. Depois ganhou em 70, em 94 e 2002. Obviamente não vivemos a melhor das fases há muito tempo, porque muita coisa implica, né? O futebol ficou mudado, é muito mais competitivo, tem muito mais adversários. Os dirigentes se atrapalham, eles colocam maus treinadores que convocam mal jogadores, e isso acarreta as derrotas, as eliminações, as decepções. Porém, mais do que isso, eu que acompanho a Copa desde 86, estou desde 84 aí, acompanhando futebol, torcendo muito para a seleção brasileira e por outras seleções também, que eu aprendi a gostar, não é mais igual. A gente não vê mais aquele gosto do jogador brasileiro vestir a camisa da seleção, amarelinha ou azul, ou outra cor que seja. É muito difícil, porque é muito dinheiro envolvido, é muita grana. E isso faz com que também outras seleções sejam também parecidas, mas ainda em outros lugares se vê mais patriotismo. Copa do Mundo não é um campeonato qualquer de futebol, não é um campeonato estadual, regional, um campeonato nacional, nem um campeonato continental. É a maior disputa de futebol do planeta. Por isso, esperamos que nas próximas Copas, aí, nas próximas gerações, a gente tenha aí um resgate disso tudo.
Porque, por exemplo, 58 foi o primeiro título do Brasil e dá para se perceber a mudança que isso ocorreu não só no futebol e no esporte brasileiro. O Brasil passou a ser visto pelo mundo todo como o país do futebol, o país do Pelé, o país do Garrincha, de outros grandes jogadores pelo futebol. Isso aí transformou tudo, economia, transformou cultura. Vamos lá, galera. Vamos ver se vocês respeitam aí o nosso manto sagrado e essa história que começou brilhantemente a ser escrita antes de 58, com grandes campanhas como o vice de 50, terceiro Uruguai em 38, mas 58 foi o divisor de águas para o Brasil mostrar quem que pá no futebol mundial. Isso tem que voltar e ser resgatado. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado de mais esse capítulo, de mais esse vídeo. Já vou gravar o de 62 e o de 66. A gente já vai dar uma arrepiada aí, porque tem projeto novo vindo, hein? Sobre seleções, sobre a próxima Copa do Mundo. Valeu? Agora eu vou colocar aqui como homenagem, com direitos autorais da música aqui, um hino que ficou marcado, né? Uma marchinha da Copa de 1958 aqui, ó. Brasil campeão do mundo 58. Vamos lá. Acho que é. Cadê? Não é esse aqui, peraí. Muito obrigado por todos que estão acompanhando o canal aí, viu, galera? Os comentários, as inscrições novas aí. Bom, aqui é a seleção brasileira de 58. Olá, amigos, olá, amigas do canal Eudes Alves, o seu canal. Bom, a gente vai ver outra coisa agora, galera. A taça do mundo é nossa. Com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro. É bom no samba, é bom no couro. O couro é a bola. O mundo é nossa. Com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro. É bom no samba. Muito legal fazer, contar um pouco da história. O brasileiro lá no estrangeiro mostrou o futebol como é que é. Ganhou a taça do mundo, sambando, camarada. Valeu, tamo junto.